Olá para mais uma edição do nosso Transformit-Cast, é o podcast da Faculdade TH. Se você está nos acompanhando, independente da plataforma de streaming, nós temos tanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, acompanhe todas as plataformas. Hoje eu estou aqui com a doutora Larissa, eu não vou falar o sobrenome, eu vou deixar para ela falar o sobrenome. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço, Laércio. Agradeço o convite da Faculdade TH. A gente está aqui nesse bate-papo, trocando um pouco de experiências e vamos conversar um pouco aí. Olha, eu já adianto que eu acompanhei a sua aula. Nossa, muito legal. Obrigada. Muito bacana, sua forma de falar, segurança, e isso aumentou o meu número de perguntas para você. Ah, meu Deus. É muito bom. Primeiramente, até para o pessoal, né, saber quem é a Larissa. O sobrenome eu não vou falar, eu quero que você fale o sobrenome. Quem é a Larissa? Bom, meu nome é um pouco extenso, né? Meu nome inteiro aí é Larissa Maria Hilsdorf Bernardi Barreto, mas a gente acaba adotando só o Larissa Barreto, né? Você gosta mais? É, porque é mais fácil, né? Para identificação, né? E o último sobrenome aí também por conta das publicações e tudo mais, então acaba pegando mais. Eu fico imaginando você indo fazer um cadastro ou a pessoa tendo que pegar seu nome, né? É, um nome grande, né? Tem nome alemão, italiano, tudo no meio. A pessoa pega e... Oxi! Eu sou farmacêutica de formação. Depois eu fiz algumas especializações na área de oncologia, mais voltada aí para oncologia pediátrica. Tenho 10 anos de atuação com oncologia pediátrica e atualmente aí estou desenvolvendo a parte de gestão, né, com MBA de Gestão em Saúde pela USP, e sou membro da Sobrafo, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. Legal. E dentro da Sobrafo aí a gente tem algumas comissões, né, de trabalho, comissão de educação, a comissão de transplante, e eu faço parte então da comissão de pediatria, né? Então a gente desenvolve materiais técnico-educativos, desenvolve aí toda a grade para congressos, simpósios, faz toda a atuação para divulgação e disseminação aí de conteúdos na área de oncologia pediátrica. Poxa, que legal. A sociedade, essa Sobrafo, ela fica em São Paulo? A sede dela é em São Paulo. E todos os estados têm uma... Tem um representante regional, né? Nós temos representantes regionais em todos os estados do Brasil, então Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a gente tem vários representantes. E essas comissões, elas são compostas também por membros. A gente sempre tenta, né, fazer o mais plural possível aí, né, para a gente estar debatendo as questões que acontecem no Brasil como um todo, né? A gente sabe que o foco do assistencialismo oncológico é muito mais presente na região Sudeste e Sul, né? É dessa forma mesmo? Acaba sendo... Sim, mas a gente acaba trazendo aí os profissionais que atuam na região Norte e Nordeste para trazer a experiência deles, o conhecimento, as demandas deles para nossas discussões também. Que legal, que legal. Já fica aí para você que é farmacêutico, você que está estudando, né, farmácia, que logo está formando, para você poder saber um pouco mais do trabalho da Sobrafo. Sobrafo, né? Sobrafo. Sobrafo. Depois você joga aí no Google, mas você já até sabe mais ou menos, sobrafo.com.br deve ser, né? Sim. Tem as páginas do Instagram e LinkedIn também, né? Lá sempre que tem alguma atualização referente ao cenário oncológico, eles publicam lá nessas plataformas, divulgação de cursos, seminários, simpósios, são bem ativas essas redes. Legal. Agora, por que farmácia? Antigamente, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas antigamente chamava-se de farmácia e bioquímica. Não era? O curso? E por que você escolheu farmácia? Olha, eu sempre tive, assim, acho que uma veia para a parte química da coisa. Tá. Né? Minhas opções, na verdade, quando eu prestei vestibular, era farmácia ou química. Mas eu vi que química ia acabar sendo uma parte muito técnica, assim, né? Uma parte muito, talvez mais instrumentalizada, mais técnico-científica. E a parte de farmácia eu poderia ampliar, então,
para várias áreas, né? O farmacêutico hoje ele está presente em diversas áreas de atuação aí. E eu sempre me identifiquei muito com o cuidado, né? Então eu fui me verticalizando ali para a área de cuidado, da assistência ao paciente, e fui cada vez mais me apaixonando pela farmácia. E agora, você não tem filhos? Não tenho. E por que esse lance da pediatria? Porque você tá bem voltada pra pediatria, né? Sim. Eu costumo dizer que é a pediatria que me escolheu. Né? Não fui eu que fui atrás da pediatria. Quando eu comecei as minhas especializações na área de oncologia, eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, né? Eu sou de São Carlos. Você formou na UFSCar? Não, eu formei UFSCar, em Piracicaba. É UFSCar? Lá tem a federal, né? A UFSCar. Isso. Mas lá não tem o curso de farmácia na UFSCar. Tem a medicina de uns 10, 15 anos pra cá. Mas na época que eu graduei, não tinha Foi farmácia. Piracicaba? É próximo Piracicaba? É bem próximo. Dá uma hora e pouquinho de São Carlos, mais ou menos. E aí eu fui me especializando na área de oncologia, depois que eu saí da graduação. E a primeira oportunidade de trabalho que me apareceu já foi com oncologia pediátrica. Então eu digo que foi a oncologia pediátrica que me escolheu e não eu escolhi a pediatria. E aí você foi uma imersão, né? Foi. É um mundo completamente diferente, né, da atuação, por exemplo, da população adulta. Então aí fui criando e desenvolvendo novas especialidades ali para atuação nessa área e me apaixonei. Que legal, que legal. O farmacêutico também ele tem um técnico? Antigamente eu ouvia muito falar sobre o prático. Antigamente tinha esse nome prático, né? Ele não era o técnico? Não. Tínhamos o prático, o técnico. Isso. Hoje a gente tem o auxiliar de farmácia, o técnico de farmácia e o farmacêutico. Igual o enfermeiro, exato, auxiliar e o técnico. Hoje nós não temos mais o auxiliar, hoje é o enfermeiro. Enfermeiro e técnico, né? Isso. A gente tem até cursos de formação para auxiliar e técnicos de farmácia, né? Então, são aí os profissionais que vão atuar, por exemplo, dentro dos hospitais com a separação de medicamentos, controle do estoque, né? E acaba fornecendo já as informações mais dinâmicas para o farmacêutico ter uma atuação mais pontual, mais centralizada e focar em outras áreas. Entendi, que legal, que legal. Eu não sabia. Bacana. Eu lembro que uma vez uma pessoa falando do prático, aí eu comecei a conversar com ele, depois ele me falou do técnico, mas eu não sabia que tinha um auxiliar também. Durante a sua faculdade, Larissa, você teve assim essa parte da pediatria ou da oncologia durante a faculdade te chamou a atenção ou você só foi despertar mesmo depois que você formou? Só depois. Durante a graduação, na verdade, a gente não vê, né? Não muito esses nichos, né? A gente acaba vendo um medicamento ou outro ali na farmacologia referente aos oncológicos, mas nada muito específico, né? E a gente sabe que os medicamentos oncológicos uma dinâmica completamente diferente ali, né? Dos Muito medicamentos diferente. Considerados básicos ou padrões, assim, né? Os tradicionais, Tradicionais, né? E aí, então, a gente não tem hoje uma grade curricular de farmácia que já contemple isso, a atuação na pediatria, na oncologia ou nessas populações especiais, né, que a gente fala. A gente acaba vendo mais atuação na área de medicamentos, por exemplo, para insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, antifúngicos, antibióticos, as classes gerais de medicamento, mas nada muito focado para as populações especiais. Perfeito. Larissa, eu vou fazer uma pergunta para você e quem tá nos acompanhando ali de repente pode falar assim, meu Deus, ele é maluco em falar isso e tal, mas eu acredito que você vai conseguir me responder. Hoje nós temos várias áreas dentro da farmácia, né? O mundo da farmácia. Se você pudesse falar qual é a área que está ascendendo muito e qual é a área que hoje não é mais tão dentro da farmácia, aquela área que, poxa, as pessoas que devem ir são aquelas que gostam, né? Mas não é uma área que ela tem uma valorização, seja ela financeira, enfim... E uma outra área que, de repente, essa área está ascendendo muito, uma área bem bacana.
Assim, a gente, como farmacêutico, hoje em dia, a gente está, né, brigando muito pela valorização do farmacêutico, né, independente da área de atuação dele. E hoje, assim como a enfermagem está também vivendo esse momento, né, da valorização ali, da estipulação do piso do profissional. Então, caminhou um pouco, voltou um pouco para trás e está nesse impasse. Mas enfim, o piso a gente ainda sabe que vai ser uma longa jornada aí para estabelecer isso perante as autoridades, né? Em relação a áreas de atuação... A gente fala as autoridades competentes, mas a gente não sabe se são competentes. São as autoridades, né? As autoridades. As áreas de atuação para o farmacêutico, elas são muito diversas, assim, né? Se eu pudesse hoje elencar para você uma área que o farmacêutico está cada vez mais despontando, né? O mercado procura muito farmacêutico para isso, é a área da indústria, né? Com certeza, a indústria sempre valoriza mais esse profissional farmacêutico, tem uma remuneração melhor, uma condição de trabalho melhor, embora, né, tenha-se ali as prerrogativas de ser multinacionais e tudo mais, mas é um mercado, né? E a área de pesquisa clínica também está em constante evolução, cada vez mais os farmacêuticos estão inseridos na pesquisa clínica. A gente sempre viu muito, principalmente enfermeiro e biomédico nessa área, né? Mas o farmacêutico ali, ele está galgando espaços importantes na pesquisa clínica. E a área da oncologia também. Muito forte, né? Muito forte. Acabou de sair a última estimativa do INCA, né? Para o próximo triênio de 23 a 25. 25. 24 e 25. E aí a gente vê, né, cada vez mais aumentando, então, os casos de câncer no Brasil. E aí sempre vai acabar demandando de mais profissionais para esse atendimento, né? Até porque as pesquisas mostram que o país está envelhecendo, né? Tá. Nós estamos tendo uma taxa de mortalidade do idoso muito menor, né? Isso. Então você está tendo aí a expectativa de vida de 60, 70, né? Vai aumentando cada vez mais, isso demanda muito mais profissionais. Sim. Muito bom. Então você falou aí, todos acompanharam, ela falou da parte de ascensão, né? Pesquisa clínica, indústria e a outra... E a oncologia. A oncologia, tá? Então é importante você que de repente pensa em ir para uma indústria entender que falar um idioma é um diferencial, né? É uma competência que você precisa desenvolver. Se você vai trabalhar com pesquisa clínica, é importante você também ter aí. É essencial, né? Não é? Principalmente os estudos clínicos, eles são mundiais, né? Lógico, a gente tem os nossos nacionais que são estabelecidos pelas instituições nacionais, mas a grande maioria deles é internacional. Então, todo o relacionamento, né, com os patrocinadores, com os desenvolvedores da pesquisa, geralmente são internacionais. E aí o inglês é mandatório, não tem como a gente fugir disso. É o básico, né? E uma segunda, terceira língua acaba sendo interessante, de repente, né, para alguns estudos, mas o inglês ali é mandatório. Então, já pegou a dica aí. Legal. Agora, e do outro lado, qual área que de repente você pensa assim, olha, é uma área que a pessoa tem que ir se ela curtir, se ela gostar, ela precisa ir, ela pode ir. Mas não é uma área assim de ascensão, de reconhecimento financeiro, enfim. Qual você acha que... Hoje eu acho que eu elencaria a área de análises clínicas. A gente sempre viu muito pouco da atuação do farmacêutico na área de análises clínicas e acaba isso se perdendo porque outras profissões também englobam esse mercado, né? Então, o biomédico, o biólogo, outras categorias profissionais que podem atuar, né? Tem todo o conhecimento técnico para atuação nessas áreas, mas por conta principalmente da remuneração, eles optam por outros profissionais que não o farmacêutico. O farmacêutico para análises clínicas, ele acaba sendo mais caro, vamos dizer assim. E eles podem ter outro profissional, E eles podem ter outros profissionais extremamente qualificados também. Então, é uma área que a gente não consegue penetrar muito nisso, são nos laboratórios de análise clínica. Tá, muito bom.
Eu vou falar uma coisa para você antes de entrar num bloco que é um bloco que eu gosto muito e que você gosta também, tá? Mas antes disso, o que acontece muito é que as pessoas, os profissionais, eles acabam, dentro de algumas unidades, não valorizando tanto o outro colega, né? Uhum. Então, uma área que eu percebo, e eu sou professor no curso de medicina e falo muito para eles a importância de, dentro de uma unidade básica de saúde, você estar alinhado com o farmacêutico. Sim. Porque muitas vezes nós temos ali a medicação básica, medicação para hipertensão, para diabetes, que são os pacientes crônicos e que toda unidade básica ela vai ter ali como carro-chefe, né? Sim. O hiperdia, enfim. Mas eu falo para eles, vocês precisam perder o hábito de chegar na unidade, entrar no seu consultório e sair prescrevendo e pedir para ele pegar na rede. Por quê? Se você falar para ele, desses 5 medicamentos que eu tô prescrevendo, esses 3 nós temos na rede e esses 2 você vai precisar comprar, ele sai dali, ele vai na farmácia, ele pega o que precisa pegar ali e ele vai embora. Agora, se você não fala, ou seja, se você deixa para que o farmacêutico vá falar para ele, olha, seu João, esses 3 nós temos na rede, esses 2 o senhor tem que comprar, ele vai ficar muito bravo. Por quê? Porque o médico, porque o doutor prescreveu, né? E tem que ter aqui. Então, você acredita que ainda há uma falha de comunicação entre o farmacêutico e a equipe e o farmacêutico? Em algumas unidades? Tem, algumas unidades a gente percebe isso também. A gente sabe que o componente básico da assistência farmacêutica dispõe ali, né, da relação de medicamentos que são fornecidos. E essa relação, ela é revista constantemente, né? A gente mencionou até nas aulas, né, a Rename. Mas ainda faltam alguns medicamentos a serem incorporados pelo SUS, né, para fornecimento para esses pacientes. Então, acontece muitas vezes isso, principalmente, acho que não esses tratamentos mais crônicos, né, eles acabam já sendo um pouco mais doutrinados a prescrever o que está disponível na rede pública, mas, por exemplo, os medicamentos de uso controlado, né? Boa. É muito difícil o paciente achar os medicamentos controlados na rede pública. Principalmente tarja pretas, né? Exato. Então, assim, a gente tem uma seleção de medicamentos, mas nem sempre o médico consegue ficar ali, né, naquela seleção de medicamentos. A gente precisa ampliar. E aí, no momento que o paciente sai do atendimento do médico, às vezes ele até já vai embora direto, ele não passa, né, pela farmácia ali para retirar esse medicamento, que é um medicamento disponibilizado de forma gratuita para ele, né? E aí a gente perde, então, esse acompanhamento farmacêutico, né? A gente perde essa adesão desse paciente. Isso é ruim. E ele acaba voltando para as unidades, para um novo atendimento, porque o tratamento dele não foi adequado, os medicamentos não têm acesso, ou por determinado motivo teve uma ruptura de abastecimento, enfim, né? Os problemas são muitos ainda. Isso muda o cenário clínico dele, né? Exatamente. Isso muda o cenário clínico. Agora, gestão. Eu sou apaixonado por gestão. Eu, durante toda a minha trajetória profissional, sempre gestão. E eu vejo que você também gosta, inclusive a aula que você ministrou, gravou, é voltada para a gestão. Sim. Muito bom. E quando que você entrou, se apaixonou, gostou, teve incentivo de alguém? Como foi? Foi uma necessidade, a água subiu, bateu e você teve que... Como foi? Foi a própria necessidade da atuação, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na oncologia, eu comecei na parte ambulatorial. Então, eu era a responsável pela unidade ambulatorial da instituição. Então, eu já tinha que fazer ali toda a minha programação de compra, pedido de compra, aquisição, armazenamento dos medicamentos, tudo que envolve, né, a parte gerencial. A parte gerencial dos medicamentos, além da dispensação e orientação e tudo mais. E depois do ambulatório, eu parti para a parte clínica. E aí, na parte clínica, a gente, né, tem a ideia errada de que não, agora eu só vou atender meu paciente, né? Sou eu e meu paciente. Eu e ele aqui. Mas não, né? A gente daí fica até mais envolvido com isso para garantir, então, a assistência daquele paciente dentro da instituição. Olha. Né? E aí a gente acaba, pela necessidade, né, desenvolvendo ali
a capacidade de trabalhar com outros setores, né? Organizar a logística, horário de entrega de medicação, que está faltando, se é um medicamento, de repente, não padronizado na instituição, como que a gente vai fazer para a aquisição desse medicamento, Tem um controle. fluxograma, não é? Exato. Olha, e Larissa, e assim, você entrou nesse mundo, você mergulhou, porque você está na MBA, né? Voltada para gestão, né? E aí eu pergunto para você, né? Você teve dentro da faculdade porque dentro da faculdade, assim como a minha formação, ela foi muito clínica. Exato. Não é totalmente clínica. 80% das aulas clínicas, se não 90%. E aí eu fui aprender sobre gestão, ver sobre gestão em saúde, depois que eu formo, quando você vai para o mercado de trabalho, aquela coisa toda. E na sua área, foi da mesma forma? Mesma coisa. Eu acho que eu tive uma disciplina, no máximo 2, que envolvem esses processos de gestão. Então, que aí a gente teria que elaborar, né, um plano, uma organização de saúde e tudo mais. Mas todo o meu conhecimento depois foi adquirido por pós-graduação, por cursos de especialização na área de gestão. Né? E a atuação também. A atuação que te obriga a gerir. Né? Exatamente. Muito bom. Agora, vamos para uma outra questão. Polêmica também. Ih, meu Deus. Polêmica. Essa é polêmica. A primeira polêmica foi qual é a área que mais acende, né? E a área que é menos... que menos valoriza-se, vamos pensar assim. E ela falou, se você não acompanhou desde o começo, ela falou sobre pesquisa clínica, sobre a área de oncologia e sobre a indústria, né? Ela falou essas 3 áreas. E a área que não é assim tão bacana, a parte de análises clínicas. Muito bom. Qualquer pessoa já entrou dentro de uma farmácia, né? Dentro de uma drogaria. A gente chama drogaria, né? Não é farmácia, drogaria. Muito bom. E aí, uma coisa que me incomoda um pouco é quando eu entro dentro de uma drogaria e vejo algumas redes colocando aquele profissional farmacêutico que tem um nível, né, de estudo diferente, teve que buscar conhecimento, desenvolver competências, tal, estudar muito porque todo momento lança medicamento também. Então você precisa estudar muito, né? Não desmerecendo aquele balconista que está lá, mas o balconista ele não tem a responsabilidade que o farmacêutico tem, né? Aí você chega lá, você faz a pergunta para ele sobre 2 medicamentos, tal, e ele te fala tecnicamente a composição, tudo mais. Só que aí algumas farmácias ele é obrigado, eu vejo como obrigado a te vender algo, né? Isso é bem visto pelo farmacêutico de modo geral? Ou eles não curtem muito isso também? Acho que vai muito do perfil de cada farmacêutico, né? Igual a gente estava conversando há pouco ali em off. No off, né? Nos bastidores. Tem farmacêutico que tem esse perfil mais comercial, né? E de estar ali envolvido, então, com a dispensação, né? Com a venda de medicamentos e cumprimento de metas e tudo mais. E tem farmacêuticos que já não se identificam muito por essa área. Que foi, na verdade, o meu caso. Eu cheguei a trabalhar em drogarias. Você trabalhou em drogaria? Trabalhei quase 4 anos em drogaria, assim que eu saí da graduação. Mas não era aquilo que me fazia feliz, rolou. Sabe? Eu sentia que eu precisava prestar uma assistência de uma outra forma. E o farmacêutico que está lá no atendimento do balcão, óbvio, ele sempre vai se dedicar ao máximo para que o paciente, né, ou no caso o cliente que ele está atendendo ali, saia dali com todas as informações que ele precisa, com o tratamento dele adequado, né? Mas hoje em dia a gente vê ainda alguns grupos assim vertendo a farmácia como um comércio somente, né? E farmácia não é comércio, de forma alguma, né? Tanto que a gente viu aí, né, acompanhou nos noticiários e tudo mais, a tentativa de uma implementação de venda de medicamentos em supermercados, por exemplo. Nossa! E isso, para nós farmacêuticos, é extremamente absurdo, né? Aonde tem medicamento, tem que ter um farmacêutico com a presença assistencial ali, o tempo integral de funcionamento. Time, não é? Então, independente se a drogaria funciona 6 horas por dia ou se ela funciona 24, tem que ter um farmacêutico presente ali para assistência, né? E a gente não
não tem como fazer isso dentro de um supermercado, né? Por exemplo. Lá fora a gente vê, né? Estados Unidos, Canadá. Mas é outra característica, É outra né? característica. E lá tem o farmacêutico, né? Lá você não tem o medicamento na gôndola simplesmente Não. disponível. Ele tem uma seção de farmácia dentro do supermercado, Legal. com a presença e atuação do farmacêutico lá também. Então, o comércio de farmácia hoje, a gente ainda sofre um pouco aí com as questões para desmistificar isso, né? Não é um comércio, a gente presta assistência ao paciente, que pode ser tratado nomenclatura, né, de cliente, mas ele é um paciente. Ele vai sair do médico, ele vai passar na farmácia em busca do melhor tratamento para a cura dele. Até porque o farmacêutico, eu não sei se você vai lembrar, e claro que você vai lembrar, né? O farmacêutico, antigamente ele fazia o papel até muito maior do que o médico falou um negócio, mas às vezes o paciente, principalmente em cidade pequena, ele ele não confia naquele médico, ele confia no farmacêutico. Exatamente. Porque o farmacêutico, ele cuidou da bisavó, cuidou da avó, cuidou da mãe dele e tá cuidando dele agora, não é assim? Não, em cidade pequena você vê isso até hoje. Até hoje. Até hoje. Muitas pessoas vão direto na farmácia para procurar ali o que elas precisam. Eu tô com dor de garganta, meu filho tá com febre, enfim, né? Já se consulta com o farmacêutico, né? Com o farmacêutico. Né? Hoje em dia, a gente tem legislação que compete o farmacêutico a prescrever medicamentos, né? Então, os medicamentos que não são tarjados, né? Vamos dizer assim, o farmacêutico pode fazer uma indicação terapêutica para aquilo, mas, obviamente, é limitante, né? A gente não tem exames, condições, exato, de fazer uma avaliação clínica daquele paciente, daquele cliente, né? Mas hoje em dia no interior ainda você vê muito isso. Comum, né? É muito comum. E a farmácia passa de geração. E vai e continua, né? O avô começou com a farmácia, que passou para o filho e agora está com o neto. E o paciente que comprava com o avô também vai passando, né? de geração vai passando também. De geração em Tem geração. farmácias que você vai, o neto tá atendendo e o vô tá sentado lá, que é o na mesinha ali. E ele vai lá, vai ver com a receituária, vai ver com ele, vai conferir Exatamente, com ele. E a relação, né? Essa relação boa, não é extremamente valiosa, assim. E ele até fala, não, esse medicamento não leva porque você já tomou uma vez e não foi bom. Vamos pegar essa, não é? Já conhece ele. Exato. Agora, eu vi no seu Instagram que você gosta muito de viajar. Eu gosto. Gosta muito de viajar. Quais países você já conheceu? Eu já conheci aqui na América do Sul, Argentina. Já fui para Estados Unidos e Canadá. Na Europa eu já fui para Itália e Portugal. Mas ainda quero conhecer muitos outros lugares. Desses que você já conheceu, se tivesse que elencar um para você poder mudar para trabalhar como farmacêutica lá, independente na indústria, enfim, qual você iria? Eu acho que, pelo que eu conheço, né, dos sistemas de saúde lá fora, eu iria para o Canadá. Canadá. O sistema de saúde do Canadá é bem interessante em diversos aspectos, e o farmacêutico lá também é muito valorizado, né? Então, além da parte de dispensação, gestão, controles, enfim, o farmacêutico lá ele tem o poder de vetar ou não alguma indicação para aquele paciente, né? E a forma de distribuição deles de medicamento lá também é muito interessante, né? Aqui, por exemplo, você tá com uma infecção de garganta, vamos dar um exemplo, né? O médico te prescreve 7 dias de antibiótico. Aí quando você vai adquirir esse medicamento na drogaria, a caixa vem com 10. É verdade. Aí sobra 3. E ele deixa lá, porque ele vai usar uma hora, né? E a gente sabe, né, que o uso aí... Quando ele começar com a mesma dorzinha, já tenho 3 aqui. Lá fora não, lá fora o médico prescreveu 7, esse receituário ele vai direto para a farmácia, muitas vezes ele nem passa na mão do paciente, o médico já encaminha para a farmácia mais próxima da residência do cidadão, e aí lá ele vai retirar tratamento para 7 dias. Então assim, se o paciente cumprir, né, corretamente
o planejado ali para o tratamento dele, ele não vai ter sobra de medicamento em casa. E se não deu certo o tratamento, ele retorna para o médico. Tomei os 7 dias, não deu certo, ele muda a medicação e o procedimento é o mesmo. É o mesmo. É verdade, isso que você falou, viu? Aqui acontece muito isso mesmo. Tem que tomar 30 dias, aí vai comprar, vem 28. Vem 28, aí você tem que comprar uma nova caixa. E aí, você chega. Aí a gente entra naquele lance, naquela conversa. Aí você chega na farmácia, né? Na drogaria, você tem que comprar 2. Só que a terceira sai por R$1. E pelo menos eu, não sei vocês aí, mas eu falou que é mais barato. Eu vou levar. Não sei se eu vou usar, mas eu vou levar. Isso vai acontecer. Ele vai levar a terceira, né? Por quê? Porque se precisar... Ainda mais se é um medicamento de uso contínuo, ele vai levar. Para uma condição cardíaca, por exemplo. Exato. Se o laboratório ali, a drogaria, tá te oferecendo uma condição de compra por um preço de aquisição menor e é um tratamento que provavelmente você não vai parar... Ele vai comprar. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Exatamente. Isso também é uma forma da drogaria fidelizar, né? Exato. O cliente ali. Então, exato. Você tem aqui uma oferta, você já leva para 3 meses... E aí você já fica vinculado aqui no meu sistema, né? Na minha organização. Tudo é CPF agora, né? Tudo é CPF, né? Tem vários sistemas ali de fidelização do cliente na drogaria. E até algumas drogarias hoje em dia estão mais... como é que eu posso falar? Mais à frente disso, né? Quando eles recebem relatórios e quando vê que o medicamento do paciente está acabando, eles ligam. Olha isso. Pra falar, né? Fala assim, olha, a gente viu que o senhor comprou, digamos, 2 meses. Tá acabando, você já não quer vir aqui e aproveitar? Então isso gera um relacionamento de fidelidade do cliente com a farmácia. Né? Olha que legal, olha que legal. Hoje em dia tá muito interessante. Muito bom, muito bom. Olha, a doutora Larissa Barreto, eu não vou falar o nome do meio dela, porque vocês viram. Não, nome... Mas olha, foi um papo super bacana. A doutora Larissa, ela é professora da faculdade TH, gravou uma aula sensacional e agora para nós fecharmos esse Transformity-Cast, olha a cara dela, eu vou fazer uma pergunta para ela que vai deixar ela de saia justa. Ai, meu Deus. Vai, essa vai. Essa vai. É para fechar, tá? É para fechar. A pergunta é, só pode escolher uma coisa, tá? Gestão ou assistência? Melhor, vou deixar melhor para você. Gestão ou oncologia? É oncologia. Oncologia? Eu ainda tenho meu apego emocional pela oncologia. Nossa. Eu acho que a cada dia, né, a gente vê aí o lançamento, a divulgação de novos estudos para estar cada vez mais tratando desses pacientes, seja independente da população, né, pediátrica ou adulta, mas a gente vê um desenvolvimento técnico, científico tão grande nessa área que acaba estimulando a gente, assim, né? A gestão, ela vai vir junto. Exato. Né? Não tem como a gente... optou pela... não tem como a gente abandonar e falar, não quero ver nada de gestão. Não tem como. Né? A gente precisa estar ali antenado e observando, né, tudo que acontece na nossa instituição, porque isso vai impactar no nosso paciente. Com certeza. Mas a oncologia, ela me pega num lugar, assim, muito ponto importante. Fraco, né? É meu ponto fraco. É porque não tem uma câmera pegando aqui, mas os olhos dela brilhou quando falou de oncologia, viu? Eu acompanhei aqui. Legal. Doutora Larissa, muito obrigado por ter aceito o convite. Esse bate-papo foi super legal. Esse dia tá sendo muito legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Laércio. Estou à disposição aqui da faculdade, à disposição dos alunos, para novas conversas, para a gente estar aí esclarecendo dúvidas, novos bate-papos, ampliando os nossos horizontes, né? Estou à disposição, agradeço muito o seu convite, o convite da faculdade e estamos aí seguindo para frente. Foi muito bom. Olha, você que está acompanhando aí, vai ter aí o arroba da professora Larissa, você pode acompanhá-la também, depois se quiser perguntar alguma coisa de forma mais técnica, a professora Larissa é professora da faculdade TH, dos cursos de pós-graduação e siga-nos em todas as plataformas, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, a faculdade TH está lá. Muito obrigado, até mais. Obrigada, tchau, tchau.